Bom dia. Nem tudo que reluz é ouro, diz o velho ditado. Em outras palavras, às vezes a aparência engana. Existem coisas que parecem boas, mas que são coisas ruins. Ensinos que parecem verdade, mas são mentiras. Pessoas que se apresentam como amigos, amigas, mas que agem como inimigos. Inclusive com relação à nossa fé, com relação à questão espiritual, esses disfarces ocorrem. Não é de hoje que existem aqueles que se disfarçam de servos de Deus para ensinar mentiras, para distorcer a verdade do Evangelho. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 a 15, ele diz: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim eles perecerão, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. E veja que Jesus, no Sermão do Monte, já havia alertado seus discípulos deste perigo, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como os lobos devoradores. Mateus 7, 15. Então veja, os falsos ensinos, os falsos profetas são uma realidade. Segundo Paulo, até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. E da mesma forma existem aqueles que se disfarçam de servos de Deus e ensinam mentiras. Portanto, nós precisamos ficar atentos, para não sermos enganados e não nos desviarmos da verdade, da verdadeira luz que é Cristo. Na sua carta a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo ele afirma que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos, e etc. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3. E em Colossenses, Paulo acrescenta, dizendo: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa de lua nova, e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Depois ele diz: todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Colossenses capítulo 2, do versículo 16 ao 23. Então veja, isso significa que nem todas as propostas e ensinos religiosos, mesmo que apresentem boas causas e práticas com aparência de piedade, de santidade, são de Deus. Existem ensinos, doutrinas, regras, proibições que parecem bons espiritualmente, se disfarçam, mas não são de Deus. Na realidade, são ensinos de demônios, são ensinos inventados pelos homens e que não têm nenhum valor. Pelo contrário, pois ensinam mentiras e distorcem a verdade do Evangelho. Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 a 9, ao tratar deste assunto, ele ainda é mais enfático e ele afirma categoricamente que existe só um Evangelho.
mas que existem aqueles que querem mudar o Evangelho, né? Mudar o Evangelho de Cristo, anunciar um Evangelho diferente. E estes, segundo Paulo, devem ser amaldiçoados. Um exemplo dessa distorção, né, do Evangelho é apresentada por João na sua primeira carta, quando ele diz: então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. 1 João capítulo 2 do versículo 22. Então veja, um evangelho que considera Jesus apenas um modelo de perfeição do homem, né, um espírito superior, mas negam que Jesus é o Messias, isto é, que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus que se fez carne e que foi enviado ao mundo como Cordeiro de Deus, é o Messias, o Cristo, que morre pelos nossos pecados para nos oferecer perdão e vida eterna. É um evangelho falso, não é o evangelho de Cristo. E quem afirma isso, segundo João, se torna inimigo de Cristo. Está rejeitando a Jesus, que é quem dá a vida eterna, está rejeitando o Filho de Deus e o próprio Deus. A forma como nós vemos e entendemos Deus muda a forma como nós nos relacionamos com Ele. Uma visão distorcida do Evangelho leva a uma relação distorcida com Deus. Portanto, nós devemos estar atentos para nós não sermos enganados. Nós precisamos conhecer a verdade e permanecer firmes no ensino e na verdade do Evangelho, no verdadeiro Evangelho, para que possamos receber a vida eterna e ter uma real e pessoal experiência com o amor de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.